Que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém? Soda Maria com a paz do Senhor. Para mim, né, é motivo de muita alegria quando o Senhor me concede a oportunidade de estar na presença dEle, glorificando e exaltando o santo e poderoso nome dEle. Como diz, né, a palavra, com bom e com suave é. Os irmãos, viva em união. Antes de estar lendo a palavra do Senhor, eu quero dizer para Natan que o Senhor continue te usando. Que Deus, Ele falou tremendamente comigo através do louvor. Que você continue sendo um canal de bênção, porque através da tua vida pessoas vão reconhecer o Deus que você serve. Continue nessa caminhada, seja forte, não desista, porque o que Deus tem contigo é grande. Eu vejo algo grande na sua vida, da parte do Senhor. Continue sempre no caminho do Senhor, porque grandes coisas Ele fala através da tua vida. Através da tua vida, a tua casa servirá ao Senhor. Através da tua vida, você vai ver o que Deus Ele vai fazer. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque enquanto Ele estava ali louvando, você estava falando tremendamente ao meu coração. E Deus, Ele é fiel, irmão, para cumprir com a palavra dEle. Amém? E a palavra do Senhor se encontra lá em Mateus 15, a partir do verso 21. A mulher estrangeira. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor que diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que ficava perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: manda esta mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajuda. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem a migalha que cai debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu o monte e sentou-se. E foram até Jesus grandes multidões, levando os coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, que eram colocados aos seus pés, e ele curou tudo. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam, e todo o povo louvou ao Deus de Israel. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, louvor e toda exaltação. Nós conhecemos um Jesus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que como nós acabamos de ler a palavra, que Ele curava, que Ele fazia sinais e maravilha acontecer no meio do teu povo. A palavra do Senhor vai contar que aonde Ele passava, o milagre acontecia. Aonde Ele passava, o cenário que era de morte
tinha vida. O cenário que era de derrota tinha vitória. O cenário que era de tristeza tinha alegria. O cenário que talvez não tinha mais como ser consertado, ele vinha e consertava e colocava tudo no seu devido lugar. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus de causas impossíveis. Um Deus que entra em situações impossíveis para provar que Ele tem um poder no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o Deus que você servimos. O Deus que a gente serve não é um Deus qualquer. É um Deus que ainda opera. É um Deus que ainda faz acontecer. É um Deus que ainda garante e zela com a palavra dele. O que me chama a atenção é que a gente acabou de ler a respeito de uma mulher estrangeira. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Uma mulher que ela vai de contra ao mestre ali, clamando ali pelo socorro. E quando eu estava lendo essa mensagem, eu me lembrei de Jairo. Jairo, quando ele passa pelaquela situação, a qual a filha dele estava ali enfermo, e ele vai de contra quem? Ao mestre, e se prostra. Mas porque Jairo ele vai de contra ao mestre? Porque creio eu que Jairo ouvia falar que Jesus operava, que Jesus curava, que Jesus fazia milagre acontecer. E a palavra vai contar que por Jairo ouvir que Jesus fazia prodígios, sinais e maravilhas, ele vai de contra a Jesus. Mas o que me chama a atenção é que em uma atitude de Jairo, o Senhor se comoveu. Jairo ele se prostra aos pés do Senhor. Jairo ele se humilha, e através da humilhação o Senhor responde o clamor de Jairo e vai de contra o problema de Jairo e resolve o problema de Jairo. Nessa noite não vai ser diferente. Enquanto você está aqui, o Senhor está indo de contra, o teu problema está resolvendo, porque você não vem aqui à toa. Enquanto você está aqui, o general de guerra está pelejando ao meio ao teu favor. Enquanto você está aqui, ele está passeando entre o meio do meu e dos teus. E aonde ia ser morte vai ser vida. Aonde o inimigo estava dizendo que era o fim, o Senhor está dando novo recomeço. Aquietai-vos nessa noite, saber que Deus ainda é Deus. Ele ainda opera no meio do teu povo. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção é que aquela mulher grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor não responde àquela mulher. Imagina aquela mulher desesperada e sabendo que Jesus podia fazer alguma coisa e ele não faz nada. Quantas vezes no dia de hoje eu e você clama desesperado porque você sabe que Jesus ele pode agir, que Jesus ele pode entrar com providência e Jesus se encontra em silêncio. Aí muitas vezes em meio a esse silêncio, em meio a esse tempo de espera, muitas vezes a gente perde a fé, muitas vezes a gente perde a esperança, muitas vezes a gente acha que o Senhor não vai mais agir. Grande e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que aquela mulher não desistiu. Será que no meio do silêncio do Senhor você tem desistido? Será que no meio do Senhor não tem respondido, você tem murmurado, questionado? Ou você tem entendido que até em silêncio Ele pode agir ao meu a teu favor? Descansa o teu coração nesta noite, porque até em silêncio Deus Ele age. Até em silêncio Deus Ele cura. Até em silêncio Ele liberta. Até em silêncio Ele pode entrar em ação e mudar o quadro da minha e da tua história. Muita gente está se preocupando porque o Senhor está em silêncio. Mas Deus Ele tem o poder para trabalhar em silêncio e dar vitória a mim e a você. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra que vai contar aqui, Jesus Ele fala: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se ao pé dele e disse: Senhor, me ajuda. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos.
A partir daquele momento que o Senhor ela fala, aquela mulher não se entristece. Aquela mulher não desiste ali no percurso do caminho, mas ela ali fala uma palavra a qual ali bradou, a qual ali o Senhor se comoveu e o Senhor liberou sobre aquela mulher a cura da filha, da menina que estava com aquele espírito. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa: nada é impossível para o Deus que você servimos. Se o Senhor ele liberou uma palavra, tome posse. Se o Senhor falou que ia acontecer, tome posse. Porque a última palavra não vem do médico, a última palavra não vem do advogado, a última palavra vem dele. Aqui a igreja tem percorrido nesta noite, aqui a igreja tem buscado nesta noite. Será que a igreja tem entregado os problemas na mão do Senhor? Será que a igreja tem depositado a confiança naquele que pode resolver? Porque quantas vezes nós percorremos pela cidade tentando achar resposta, tentando achar uma solução. Glória e exaltado seja o nome do Senhor, enquanto você está ali disposto a resolver a minha e a tua causa. Nessa noite sai daqui entendendo que Deus ele pode resolver o meu e teu problema. Que assim como o Senhor ali através da fé daquela mulher, o Senhor falou para a mulher: você tem muita fé, diz em Jesus, que seja feito o que você quiser. E naquele mesmo momento a filha dela ficou curada. A fé faz o impossível acontecer. Ainda que a minha e a tua fé seja do tamanho de grande mostarda, o Senhor opera, o Senhor ele age. Aquela mulher tinha de tudo para voltar atrás depois que ela recebeu aquela palavra, mas ela não desistiu, porque o objetivo dela era conseguir a cura para aquela menina que estava endemoniada. Ela não queria retroceder porque ela sabia que a cura estava nele. Ela não queria desistir porque ela sabia que a cura estava nele. Porque se ela voltasse, nada ia se resolver. Se ela voltasse, nada ia acontecer. Será que a igreja está persistindo? Será que a igreja está confiando no Deus que serve? Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Porque quantas vezes palavra lançada nós desacreditamos em Deus. Aquela mulher continuou crendo, continuou confiando, e através da fé dela, o milagre dela foi gerado. É através da minha e da tua fé que o meu e o teu milagre vai ser gerado. Então não desista. Ainda que muitas vezes o Senhor se encontre em silêncio, ou até muitas vezes você queremos receber um sim do Senhor e nós recebemos um não, entenda que o não do Senhor é livramento muitas vezes sobre mim, sobre a tua vida. O não do Senhor nos ensina. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Então, independente da resposta que o Senhor nos dá, continue confiando, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um controle na mão dele. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Ele tem o controle de tudo. A palavra do Senhor vai contar que o discípulo ainda chega até perto ao Senhor ali, manda despedir o que é aquela mulher, porque aquela mulher estava fazendo muita zoada, aquela mulher estava fazendo muito barulho. Aí eu vim me lembrar do cego Bartimeu, quando ele vê aquela zoada, e quando ele pergunta quem estava passando, e alguém da multidão fala para ele que era Jesus Nazareno, Bartimeu faz o que? Ele se cala? Não, Bartimeu, ele clama. Quando é ver o Senhor que a gente clama, a gente se cala. Quando é ver o Senhor que a gente busca, a gente para de buscar, a gente se cala. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Porque a gente ainda dá ouvido à multidão, e muitas vezes a multidão só quer nos afastar, e mesmo assim nós damos ouvido, como você está dizendo, continue clamando. Continue clamando, continue clamando, porque foi através do clamor que o Senhor ouviu a voz de Bartimeu e entrou com providência na vida dele. A multidão não impediu de o Senhor ouvir a voz de Bartimeu. A multidão não impediu. A multidão era grande, mas o Senhor ouviu a voz de Bartimeu clamando por socorro. E quando Bartimeu ele clamava, o Senhor escutou e mandou chamar. E o que foi que aconteceu? Bartimeu ele foi curado. Bartimeu ele voltou a enxergar. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. A fé é isso. A fé move montanhas. Nada é impossível para o Deus que você servimos.
Porque Deus, quando Ele quer agir, Ele age. Mas é necessário você provocar da parte dele o nosso milagre. Porque muitas vezes a gente fica de braço sentado esperando. Mas o que me chama a atenção é que Jairo, para ele conseguir receber a vitória, ele não ficou lá em braço cruzado. Jairo era ali, tinha condição, ele era rico, ele podia enviar alguém para até a Jesus para pedir esse favor por ele. Mas Jairo mesmo foi atrás do milagre dele. Jairo não mandou ninguém de conta, Jairo mesmo foi. E através ali de Jairo se prostrar, o milagre aconteceu. Através daquela mulher ali crer, através daquela mulher ali acreditar que o Senhor podia curar aquela menina que estava endemoniada, ela recebeu o milagre da parte do Senhor. Bartimeu, através de ele não ligar para os falatórios, não ligar para o que as pessoas estavam falando, ele pôde ali contemplar a vista dele sendo voltada novamente. É assim que Deus faz. Muitas vezes em minha trajetória, em minha caminhada, nós enfraquecemos por palavras de pessoas que muitas vezes só querem nos lançar no poço, muitas vezes só querem nos abater, muitas vezes não quer ver a gente prosseguir em Cristo, mas que nesta noite a gente venha dar ouvido somente a Cristo. Porque a partir do momento que a gente vem dar ouvido só a Cristo, eu e você só tem a ganhar. Eu e você vai ter vitória da parte do Senhor sobre nossas vidas. Glória, exaltado seja o nome do Senhor. Bartimeu não estava ali ouvindo o grito daquela multidão somente por ouvir, mas Bartimeu também estava clamando. Bartimeu não se conformou da situação que ele estava, porque ele podia se conformar. Eu já estou assim, eu vou continuar assim, não tem jeito. Mas ele provocou o milagre dele. Quantas vezes nós se conformamos como a gente está, e o Senhor não quer isso nem para mim, para você. O Senhor quer o melhor, porque o Senhor quer o melhor para os filhos dele. Então continue clamando, continue buscando, continue acreditando no teu milagre, porque o Senhor ele vai gerar o teu milagre e você irá cantar o hino da vitória. Você irá ver o agir de Deus sobre a tua vida. Você vai ver que aquela promessa que o Senhor ele fez sobre a tua vida vai se cumprir. Aquela promessa que Deus ele falou que ia fazer, somente creia, porque ele vai agir ao teu favor. Queira o inimigo ou não, queira o inimigo ou não, Deus ele vai fazer se cumprir a promessa que ele fez sobre a tua vida. Porque o mesmo Deus que deu cura a esses 3 passagens que eu acabei de aqui de deixar, é o mesmo Deus que pode fazer o impossível acontecer sobre a tua vida. Porque muitas vezes a gente acha Deus operou no passado e Deus não opera no presente, não, ele continua operando. Muitas vezes a gente não tem fé para crer, mas Deus ele continua operando. Se eu e você crer, a palavra já diz, eu e você vai ver a glória de Deus. Quando Marta e Maria vai contra Jesus questionar, dizendo que Lázaro estava morto, o Senhor falou o quê? Que era para crer, porque ele iria ver a glória de Deus se manifestar. Se eu e você crer, então somente eu e você vai ver o agir de Deus. Eu e você vai ver Deus entrar em situação que talvez você se esqueceu, ou até mesmo acha que não tem mais como ser solucionado. Eu e você vai ver Deus entrar em situação a qual muitas vezes até pessoas te tiraram o foco dizendo desiste, acaba com isso. Aí você vai ver Deus agir, mas esse Deus é lindo, esse Deus ainda opera, esse Deus ainda faz prodígio e maravilha acontecer. Porque quando aquela mulher ela correu atrás de Jesus, atrás ali da cura, glória e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra de que Jesus ele fala que ele só foi somente para resolver a perdida do povo de Israel. Mas a atitude daquela mulher moveu o coração do mestre. A atitude daquela mulher moveu a mão de Deus. É a tua atitude que vai mover a mão de Deus ao teu favor. É a tua atitude que vai mover a mão de Deus sobre a tua situação. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Porque se não tiver atitude, nada acontece. Se a gente não dá o primeiro passo, nada acontece. Se a gente não clamar, nada
acontece. Porque creio eu, se aquele cego não clamasse, ele não ia obter a vitória dele. E porque muitas vezes a gente fica calado, muitas vezes vem um problema, vem a luta, e muitas vezes, em vez de a gente clamar, a gente só vai murmurar, questionar. Mas que nesta noite a gente venha parar e analisar e dizer que, dependendo da situação, que nós vemos clamar, que a gente venha chamar por Ele. Nós sabemos que não é fácil. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor está no controle de tudo. O Senhor, Ele não perdeu o controle de nada. O Senhor, Ele não perdeu o controle da tua vida, da tua casa, da tua situação. Entrega na mão dele. Muitas vezes nós queremos tomar o controle. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Muitas vezes a gente acha que o nosso jeito é mais rápido de fazer as coisas. Nosso jeito é mais rápido de agir. Mas que a gente venha saber descansar o nosso coração no Senhor e entregar o controle na mão dele. Porque ainda aqui na nossa mente a gente acha que está demorando. O Senhor sabe o tempo certo de agir ao meu e ao teu favor. Sai daqui nesta noite entendendo e descansando o teu coração no Senhor. Despreocupe de tudo, porque o Senhor, Ele tem cuidado. Despreocupe de tudo, porque o Senhor, Ele tem zelado. Despreocupe de tudo, porque nessa guerra quem vai pelejar não é você, não é as suas próprias forças, é o grande eu sou, é o general de guerra que vai pelejar ao teu favor. Então somente descansa o teu coração, porque quem vai entrar em cena não é você, é o Senhor. E que quando Ele entra em cena, Ele entra para vencer, para confundir o inimigo, para te dar vitória. Então descansa o teu coração nesta noite. Continue crendo. Peça ao Senhor cada dia mais fortalecimento para crer nele, independente do que aconteça. Em tempos difíceis, em tempo bom, em todo tempo. Continue confiando no Deus que você serve. Porque deserto não vai te matar. Provação não vai te matar. Tempestade não vai te matar. Mas entenda uma coisa, vai te fortalecer em Cristo. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Porque o mesmo Deus que coloca no deserto é o mesmo Deus que via maná, é o mesmo Deus que guarda, é o mesmo Deus que livra e é o mesmo Deus que dá vitória. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Eu estava ali sentado e quando o Márcia falou, né, que Jeremias grita pedindo socorro, né? Mas Deus não ouve a oração dele. Não foi diferente com essa mulher. Deus, Ele não ouviu o socorro daquela mulher. Glorificar exaltado seja o nome do Senhor. Mas a partir do momento que aquela mulher teve uma atitude diferente, moveu o coração do Senhor, e o Senhor atendeu o pedido de socorro dela. Glorificar exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele ainda atende o pedido de socorro de sua igreja, porque a palavra vai contar que a mão do Senhor está encolhida e nem seus ouvidos está agravado. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Continue clamando, porque a vitória é tua. Continue crendo, porque a vitória é tua. Continue tomando posse, porque aquilo que o Senhor te deu, Ele te deu, e homem nenhum tem o poder para tomar. Porque muitas vezes a gente fica preocupado, mas se a gente tiver descansar o nosso coração, porque Deus, Ele está no controle de tudo. Deus está na tua situação. Deus está na tua situação. Descansa o teu coração, porque o Senhor tem ouvido a tua oração. O Senhor tem visto o teu clamor. O Senhor tem visto a tua lágrima. Se esforça, tem bom ânimo. Assim como o Senhor disse para Josué, o Senhor está dizendo nessa noite para ti. Se esforça, tem de bom ânimo, porque o Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele não te esqueceu. O Senhor não te desampara. O Senhor ainda cuida de você nos mínimos detalhes. Então tira essa angústia, tira esse medo do teu coração, porque o Senhor ainda luta, Ele ainda cuida de ti. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Porque talvez você até entrou aqui hoje entristecido, cabisbaixo, pensativo, mas que nesta noite você venha sair confiante na tua vitória. Venha sair confiante de que o Deus que prometeu, Ele garante. Então somente descansa
no Senhor. Porque o mesmo Deus que deu cura àquela menina que estava endemoniada, através daquela mulher, glória que é exaltado seja o nome do Senhor, é o mesmo Deus que através da tua vida vai te usar, para que através da tua vida, a tua casa venha ver o mover de Deus, para que através da tua vida, aonde você colocar a esplenda dos pés, o milagre venha acontecer, para que através da tua vida o nome do Senhor venha a ser glorificado e todos venham a contemplar o Deus que você serve, e que todos não venham somente ouvir e falar, mas venha exaltado seja o Senhor, ver com os próprios olhos do que Deus ainda opera na terra. Glorificar exaltado seja o nome do Senhor. E essa mensagem que eu deixo nesta noite para o meio, para o teu coração, foi até aqui que o Senhor me deu. Peço, irmão, né, que se coloque em pé, que eu vou estar assim fazendo oração, se assim Massa permitir. Oxe, eu? Amém. Amém. Eu peço, irmão, né, que dê as suas mãos, glorifique